poucos minutos eu quero agradecer o professor que nos aguardou. Antes, só informar aqui para vocês sobre o que o presidente Lula disse. Se taxar aço, vamos reagir. O presidente disse que fará denúncia à Organização Mundial do Comércio caso haja tributação pelos Estados Unidos. Temos aqui só 6, 7 minutinhos de entrevista, mas vai dar para ouvir o professor que está conosco, Roberto Ibel. Professor, obrigado por ter aguardado. Vou fazer o seguinte, Carla, faz a primeira pergunta para o professor. Não, eu gostaria de saber para o professor como é que ele acredita que o governo brasileiro deve reagir a todas essas medidas que o Trump tem anunciado e se essa declaração do presidente Lula de eventualmente então reagir taxando da mesma forma seria o caminho mais correto ou não. Boa tarde, Carla, boa tarde, Raquel, Diego, todos que estão assistindo aqui ao UOL. É uma grande incógnita, né? Vocês estavam falando aqui, acompanhando as entrevistas, os comentários, eu estava na minha tela auxiliar olhando o comportamento do dólar, né? E é realmente isso, ele está muito sensível à taxa de câmbio, tanto ao cenário externo como doméstico. Mas para responder especificamente a pergunta, essa taxação recíproca, que neste momento, como a Raquel colocou muito bem antes, né, é ainda uma ameaça do governo Trump, e eu olho na perspectiva do governo brasileiro que também nós vamos reagir dependendo muito mais deste cenário doméstico, né, do que está acontecendo aqui no Brasil. Eu acho que esses 20 pontos, né, de queda na aprovação do governo Lula afetam neste momento muito mais, né, a condição da nossa política macroeconômica do que, de fato, o cenário externo. Ou seja, pode ser que Trump venha, de fato, a taxar o Brasil, o aço brasileiro, enfim, outros produtos que são importados do Brasil pelos Estados Unidos, mas os efeitos das questões domésticas tendem a ser piores para a nossa economia neste momento, né? Claro, em se confirmando, eu imagino que o Itamaraty, junto com outras entidades, né, entidades representativas dos setores mais afetados, do aço, até mesmo talvez o agronegócio, estejam preparando medidas de resposta para os Estados Unidos. Mas a gente já tem uma lição, tem um exemplo do que aconteceu neste último mês, né, um mês de governo Trump, quase um mês de governo Trump, o que aconteceu no México, no Canadá e mais recentemente na Colômbia, né? Então, esse modus operandi, né, essa operação, a gente tem chamado de uma fast diplomacy, ou seja, uma diplomacia rápida. Trump ameaça, não necessariamente cumpre aquela ameaça, os governos respondem, sofrem um efeito, né, um revés, o caso da Colômbia foi um exemplo, e na prática não se consolida aquela primeira ameaça do Trump. Então acho que o Brasil hoje, tanto as autoridades brasileiras, mas também os setores que podem ser afetados, já estão acompanhando e entendendo estes movimentos do governo Trump, né, e que afeta, evidentemente, câmbio, expectativas, enfim. É um momento de grande incerteza. Isso, acho que é a grande conclusão que a gente pode ter, né, chegando a um mês de Trump, é uma incerteza para mercados, para nós, analistas internacionais, mas principalmente para aqueles que formulam a política econômica do governo aqui no Brasil. Raquel. Professor, o presidente Lula fala em recorrer ao OMC, caso Trump taxe o aço brasileiro. Ele deve estar se lembrando dos painéis que nós fizemos do algodão e do açúcar, em que o Brasil foi vencedor, teve o direito de retalhar, só que é um tempo que ficou para trás, né? A OMC hoje é um órgão, é uma organização totalmente esvaziada, o painel de controvérsias, até onde eu me lembro, nem tinha juiz indicado, porque o próprio Estados Unidos não indicava esses juízes. Ele está falando de uma realidade possível em 2024? Nenhuma, Raquel. Inclusive foi o tema da minha aula de ontem, com os meus alunos falando sobre o sistema multilateral de comércio, né? Fica muito clara a política externa do governo Trump de esvaziar estas agências, estas organizações. A gente tem chamado esse movimento, né, de uma fragmentação do multilateralismo, né, da multilateralidade, é o esvaziamento, é o questionamento dessas organizações. O Trump já anunciou que vai sair da OMS, do Acordo do Clima de Paris, já questionou reiteradamente, até durante a campanha no ano passado, o papel da OMC. Eu não vejo uma efetividade, né, do sistema de solução de controvérsias da OMC para uma eventual demanda contra os Estados Unidos. Mesmo que se confirmasse, mesmo que conseguíssemos, o governo brasileiro conseguisse levar adiante essa demanda, né, essa ação, que é como se fosse um processo, né, um processo
judicial, de uma maneira muito didática, dificilmente a OMC conseguiria aplicar alguma sanção aos Estados Unidos, mesmo que desse a vitória ao Brasil, conseguiria aplicar, porque ela não tem hoje, para o governo Trump, uma legitimidade. Acho muito difícil, acho que não é um mecanismo, e aí tem um efeito revés, Raquel. Poderia, né, provocar em Trump também um aumento de outras tarifas para os produtos que são importados do Brasil, ou seja, seria ainda mais prejudicial. O que me parece, né, essa forma de lidarmos com o governo Trump será por meio da negociação. E isso também está muito claro que Trump deseja acordos bilaterais de comércio. Ele rasga, né, o acordo lá da América do Norte, o USMCA, que era o substituto do NAFTA, e busca provocar com o México, com o Canadá, acordos bilaterais. Então, não me surpreenderia se ele tentasse fazer o mesmo com o Brasil, com a Colômbia, com os países europeus, enfim, com o restante do sistema internacional, e aí sim, fragmentando de fato a OMC e outras organizações internacionais e outros temas também que são importantes para a pauta do governo dos Estados Unidos. Professor Roberto Ibel, obrigado por ter nos atendido. O tempo foi curtinho, eu quero agradecer novamente, senhor, pela paciência de ter nos aguardado. Um abraço, viu? Volte mais vezes e aí o senhor terá com certeza muito mais tempo. É sempre um prazer te